Vamos falar de uma coisa que hoje, para mim, é a coisa mais importante do trading. Eu acho que tudo. Se alguém me perguntasse assim, Otávio, você poderia resumir tudo do trading em duas coisas? Eu diria para você, posso. Na minha opinião, se tem uma coisa que é fundamental, que é relevante, que é responsável pela qualidade do trading, e do trader, sobretudo, é a capacidade que a gente tem de ler, de interpretar, de perceber força e pressão. Isso para mim é o que precisa, entendeu? Tipo, o resto é legal, mas o resto sem isso não vai rolar. Isso aqui, galera, é tudo para mim no trade. É tudo para mim. Se você dissesse assim para mim, Otávio, eu preciso escolher duas coisas só para eu entender: força e pressão em gaps. É isso. E o resto é resto, tá bom? Força. O que é força? Força é justamente aquela tendência que a gente falava antes, de um movimento se manter por inércia ou por força, repetindo o que vinha fazendo, ou seja, a convicção demonstrada em movimento de preço. E o mais legal sobre força e sobre pressão é que não é tão fácil você reverter força e pressão. Você precisa de muita força no sentido oposto para que você consiga ir dissipando aquela força que vinha se formando no movimento anterior, a ponto de causar um grande efeito no sentido contrário. Por isso que eu acho que quando a gente observa isso e sabe ler isso e consegue perceber sinais claros, evidentes de força e pressão, a nossa vida fica mais tranquila como operador do mercado. Porque você olhar e falar assim, pô, eu tenho contexto, é verdade, pô, mas eu tenho muita força. E se eu tenho muita força, eu tenho muita convicção. Eu tenho instituições que movimentam o mercado dispostas a fazer determinado movimento por algum tempo. E principalmente a gente que é day trader e que a gente observa movimentos que vão se desenvolver ali nos próximos minutos, horas talvez, essa força não se dissipa com tanta facilidade. E essas instituições movimentam isso com tanta violência que elas costumam deixar pegadas. E esse rastro de força é o que a gente precisa para poder surfar a marolinha que sobra, porque só o teco deles é muito mais do que a gente poderia imaginar. Então, ler força e ler pressão é fundamental para o seu sucesso. Porque ainda que você tenha contexto, tenha ciclo, tenha uma série, tenha barra de sinal, tem um monte de coisa, observar força e pressão é fundamental. Fundamental. E como é que eu consigo determinar sinais evidentes de força? Primeira coisa que eu preciso observar para entender se há força: predomínio de barra de tendência. Se começa a ter barra de tendência, eu tenho força. Porque tendência é desequilíbrio. Porque tendência é momento. Porque tendência é convicção, é atitude, é movimento, é velocidade, é deslocamento unidirecional. Então, se tem predomínio de tendência, de barra de tendência, eu tenho predomínio de convicção, eu tenho predomínio de vontade de agir, portanto, força. Se eu tenho apenas lateralidades, o que é lateralidade? É confusão, é dúvida. Eu não sei, o mercado não sabe, o mercado não tem convicção, o mercado tem equilíbrio. Eu vou e volto e não vou a lugar nenhum. Então, eu tenho uma certa redução de força, redução de convicção. Agora, tendência por si só ou lateralidade por si só não diz muito. A gente aprendeu que, além de tendência e lateralidade, eu preciso observar se nas barras seguintes ou se na barra seguinte eu tenho continuidade, para mostrar que aquela convicção é real, é latente, e aquilo vai se desenvolver por mais algum tempo. Então, não basta que eu olhe para barras de tendência, tenho que observar se são barras de tendência com continuidade, lateralidades com continuidade. Preciso observar se há múltiplas reversões. Se houver múltiplas reversões, eu volto. Eu produzo um novo fechamento, a próxima barra reverte. Fecha abaixo, fecha dentro. Eu tento produzir uma nova máxima, a próxima barra reverte. Fecha para dentro. Fecha abaixo do fechamento da barra anterior. O que é isso? É preço indo e voltando e não indo a lugar nenhum. Indo e voltando, não indo a lugar nenhum, é equilíbrio. Equilíbrio é lateralidade. Lateralidade é momento ou valor? Valor. Portanto, não é tendência, não tem convicção, não tem desequilíbrio, não tem urgência, não tem força, não tem pressão.
Sobreposições de barras. Sobreposições de barras é algo relacionado intrinsecamente às lateralidades, portanto, já uma força mais reduzida. Quando eu começo a contar as Hs e as Ls, para que eu começo a contar as Hs e as Ls? Porque lembra, eu tenho um impulso, tenho uma correção, e de repente, na primeira tentativa de retomada, eu consigo retomar produzindo uma nova máxima relevante. O que é isso? Sinal de desequilíbrio, sinal de força, sinal de convicção, sinal de momentum, sinal de urgência, sinal que os caras querem o preço mais alto no instante seguinte. Agora, se isso não acontece, eu tento retomar na primeira, não vai, falha. Eu tento retomar na segunda, não vai, falha. Aí a correção que era rasa começa a já ter um terço, aí depois metade, aí depois 2/3. O que está acontecendo com a força? O que está acontecendo com a convicção, com a determinação, com a vontade de elevar o preço ou de reduzir o preço, com a vontade de imprimir movimento e continuar naquele sentido como inércia? Está diminuindo. Então é fundamental observar quantas pernas eu tenho e como é que estão os deslocamentos em cada uma das pernas. Ou seja, quando eu tenho um ponto de inflexão anterior e, portanto, produzo um novo rompimento, eu me distancio mais ou menos daquele ponto. Os distanciamentos nos novos rompimentos, eles estão aumentando ou diminuindo em relação a pontos de rompimento anteriores? Porque se eu estou aumentando, eu estou ganhando força, eu estou ganhando deslocamento, eu estou indo mais além. Sinal de força. Puta, no primeiro rompimento eu desloquei 30 pontos do ponto de rompimento, no segundo 7, no terceiro 2,5. O que está acontecendo com a vontade do mercado de expandir? Diminuindo, perdendo convicção, perdendo força, perdendo momentum, ganhando equilíbrio, ganhando sobreposições. O que mais que eu devo observar para perceber força? Se existem gaps. Gaps são intervalos, qualquer intervalo entre suporte e resistência relevante. Abertura de uma barra e fechamento da barra é um suporte ou uma resistência. Se eu desloco o preço de um ponto até o outro, se eu consigo produzir um bom deslocamento de preço num intervalo curto de tempo, isso é pressão, isso é vontade, isso é ânimo, isso é determinação, isso é momentum, isso é força. O preço saiu daqui, chegou lá, ficou um intervalo. Esse intervalo, o preço saiu daqui, chegou lá, é gap. Gap são sinais de força, sinal que o preço se desloca. O preço sai daqui, vai para lá. Rompimentos ou falhas de rompimento. O que eu quero com isso? Eu quero observar, como falei antes, se os rompimentos acontecem, se tem continuidade e qual é o deslocamento do preço a partir daquele ponto de rompimento anterior. Ou seja, se eu expando, ou seja, se eu crio distanciamento, ou se eu vou ficando cada vez mais próximo. Hoje temos um exemplo espetacular. Que exemplo é esse, Otávio? Este, ó. Observa que quando a gente produz esse rompimento, olha o tamanho da expansão. Conseguem perceber? E depois dessa expansão? O que acontece quando eu rompo aqui? Ó? Olha o tamanho da expansão. E pior, depois eu perco, venho para cá, vou para lá, venho para cá, vou para lá, venho para cá, vou para lá e fica consolidado. Mas olha o quanto a gente expande e olha o quanto a gente consegue expandir a partir daqui. Mesmo aqui, ó, olha quanto a gente expande. Mesmo aqui, quanto a gente expande. Mas olha aqui, olha o tamanho disso aqui. Percebem? Olha o quanto a gente expande a partir de rompimentos anteriores. Olha o quanto expandiu aqui. É a mesma coisa? Logo, aqui eu tinha muito mais determinismo do que aqui. Distância ou gaps com o ponto de rompimento, a gente falava isso. E principalmente a profundidade das correções. Lembra, a primeira coisa que eu olhei quando vi o gráfico é isso é raso. E mais do que isso, olha só, daqui a aqui corrigiu metade, daqui lá corrigiu 1/4. Além de ter sido muito forte, a correção é mais rasa do que essa. Pode ser que essa correção não tenha terminado. Pode ser que ela tenha feito agora um topo duplo para buscar um nível mais baixo de correção, mas por enquanto nessas regiões de mínima, eu estava querendo sempre comprar isso. Mercado sempre comprado, sempre me dando oportunidade de entrar comprado. Muita força, correção muito rasa. Vindo já de força, com correção relativamente rasa. Correção ficou mais rasa. Gap com ponto de rompimento. O que é gap com ponto de rompimento? Desta máxima até esta mínima ficou um intervalo. Ó,
que eu representei aqui pelo quadrado pontilhado vermelho? Isso tem um gap entre estas máximas e estas mínimas. Gaps são sinais de força. Enquanto este gap se mantiver aberto, ainda que ele se mantenha aberto com uma amplitude menor, por exemplo, esta aqui, não importa, pode ser um gap assim, ó, ainda é sinal de força. Porque em tendências, os gaps são deixados abertos. Em lateralidades, os gaps são fechados nas correções profundas. Então, enquanto houver gap, haverá desequilíbrio, portanto, haverá ânimo para continuar empurrando esse preço lá para cima. Correções rasas é um sinal importantíssimo de força. Até um terço de correção, para todos os efeitos e para a nossa análise, a correção é rasa. Eu, particularmente, costumo utilizar um quarto, mas um terço ainda assim é raso. Metade ainda é um pouco raso. 2/3 já é profundo. 3/4, então, é bem profundo. Mas uma correção pode ser profunda, tipo muito profunda, até 85,4% da perna de impulso e ainda ser retomada. Inclusive, pode corrigir até 100%. As correntes heliotistas mais novas, mais modernas, aceitam correções de segunda onda em até 100% da primeira. E aqui entra um negócio que eu falava para vocês, eu não sei se todos participaram disso, mas uma coisa que eu nunca encontrei em curso nenhum e nunca ninguém fala sobre isso. Quando você vê um movimento muito forte em uma determinada direção, a partir da L1, ou seja, o que acontece mesmo na L1? Eu posso ter uma correção rasa e esse troço continuar subindo no sentido do impulso, aqui no caso prático, que vinha de alta. Eu posso ter uma correção para 50% e isso continuar subindo, no caso prático. Eu posso ter uma correção para 2/3, 3/4 e isso continuar subindo, no caso prático. Eu posso ter uma correção quase que integral da perna de impulso e isso ser um trading range, ou uma lateralidade ampla, e que depois pode romper e continuar. E só em 15%, 20% das vezes isso vai produzir um movimento tão forte no sentido oposto, a ponto de que criar a partir da L1 uma reversão majoritária de tendência. Isso não é comum. Então, você tem 20% de chance de ser raso, 20% de chance de ser relativamente profundo e retomar, 20% de chance de ser profundo e continuar, 20% de chance de ser trading range, e só 20% de chance disso ser revertido. 20%, 40%, 60%, 80%, 20%. Então, em 80% das vezes, a partir de uma L1, você vai ver ou correção ou trading range. Portanto, quando você vê spikes, não precisa ficar com medo de entrar contra isso. Por quê? Porque só em 20% das vezes você vai ver um negócio assim, ó. Em 80% das vezes, ou é raso, ou é profundo, ou é no meio, ou é trading range, ou é qualquer merda que vai continuar subindo, porque tem força. Ou vai continuar caindo, porque tem força, porque tem vontade, porque tem determinação, porque tem desequilíbrio. Só que todo mundo olha e fala, não, porque esse negócio vai cair. Não, não vai cair. Não vai. Pode corrigir um pouco mais profundo, pode ir lá testar e formar uma lateralidade, mas não é assim que volta isso. Isso aqui tem muita força associada a isso. Fora que o mercado inteiro deixa esse rastro e todo mundo vai ler isso e vai entender que ou é raso, ou é um terço, ou são 2/3, ou é metade, ou é trading range, ou é um monte de coisa possível, mas tudo ainda dentro de uma condição primária formada pela força, pela convicção, pelo desequilíbrio, pela magia do movimento anterior. E ninguém presta atenção nisso. Aí o camarada olha esse troço e fala, não, imagina, vai cair, agora vai reverter. Não, porque agora vai falhar, topo duplo vai perder o fundo, vai armar um pivô agora, esse negócio vai começar, não é assim. Enquanto tiver força, tem força. E a gente tem que aprender a ler esses sinais. Quais são os sinais que a gente tem que observar? Esses todos aqui. Esses todos são extremamente importantes. Porque eles contam para nós se há desequilíbrio no final da história. Eles me contam se eu estou percebendo que tem alguém que está puxando a corda com mais força do que alguém que não está. Se eu estou arrastando os negros comigo ou se eu estou sendo arrastado. Isso é extremamente relevante. Isto associado ao quão raso ou quão profundo
são as correções. Até porque, se raso, em um time frame maior, talvez essa correção não seja nem percebida, ou seja tão rasa e estreita, ou breve, que se torne em um time frame maior um canal estreito, que é uma fase extremamente forte de tendência, que produz desequilíbrio material. Às vezes a gente nem vai perceber. Em outros time frames é uma correção que passa totalmente ignorada. Stormer falava sobre barras pretas, no caso, ou barras vermelhas ignoradas, ou barras verdes, barras brancas ignoradas. É um pouco desse conceito, de tão forte que é. Mas é fundamental ler força e pressão. Força a gente viu. Tem a ver com sustentar o desequilíbrio por algum tempo. Tem a ver com produzir desequilíbrio com continuidade. Tão forte que mal dá tempo de corrigir. O momento é tão perceptível, é tão latente que não dá tempo de corrigir. Eu quero andar, eu quero ir, eu quero levar. Não entra na minha frente que eu vou atropelando o que tiver na frente. Porque é importante, eu preciso. O mercado viu vantagem em levar o preço mais para cima ou mais para baixo. Então, ele se esforça para isso. E qualquer correção passa a ser meramente uma pausa. E pressão? O que é pressão? Pressão nada mais é do que a velocidade com que eu consigo produzir e manter o desequilíbrio. Quanto mais rápido ele acontece, mais pressão eu tenho. Sobre delta P sobre delta T. É variação de preço pela variação do tempo. Quanto menos tempo eu demoro para produzir uma variação mais relevante do preço, mais pressão eu tenho. Então, nota aqui, se eu produzo um deslocamento de preço muito rápido, desloco muito o preço em pouco tempo, pressão. E se eu continuo deslocando, força. Correção rasa, ímpeto, vontade, energia, continuidade, decisão. Quero levar o preço mais para cima ou mais para baixo. E qualquer correção provavelmente é minoritária. Mas ainda que seja profunda, antes de reversão, eu devo pensar em trading range. Trading range. Então, ou é rasa e retoma, ou é metade e retoma, ou é profundo e retoma, ou é profundo e é um trading range. Aí sim, se nada disso funcionar, se não for rasa, não for profunda, não for até metade, não for um trading range, então sobram 20% para eventualmente algum tipo de reversão. Mas das 20%, em 85% das vezes há um reteste de máxima de swing anterior ou de topo antes, de fato, de ser revertido. São raras as vezes em que acontece retornos em V. O mercado dá sinais para que a gente possa. A gente precisa olhar através do preço para entender se tem força e se tem pressão. Se a pressão desloca com pressão, e depois, a partir dali, eu tenho força, mantendo o desequilíbrio por muito tempo. E por quanto mais tempo eu mantiver, mais difícil são as chances de reversão. Muito provavelmente um trading range antes de uma reversão. Eu sou um alucinado pelo estudo de força e pressão. Portanto, mesmo em lateralidades, e por que o Wall Brooks fala que a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, mas ele diz assim, olha, quando vocês forem operar lateralidades, vocês comprem baixo, vendam alto, procurem scalps, não fiquem expostos, é modo rompimento e preferencialmente aguardem uma segunda entrada. Por que ele está dizendo isso? Segundas entradas. Porque em lateralidades é muito comum que o preço se desloque com bastante força de uma extremidade à outra, com alguma pressão para o reteste dos limites dessa lateralidade. Então, você não vai se colocar na frente do preço só porque é lateral. É recomendado que você aguarde uma dissipação dessa força, uma redução dessa vontade. E aí você olha para aquilo e fala, já tentou, não foi, já tentou, não foi, a força já, aquela convicção e tal. Então, a partir de agora, eu posso tentar estruturar algum scalp no contra, se eu já vi alguém ganhando dinheiro no contra com ordem stop. E como é que eu observo pressão? Como é que eu faço para medir pressão? Eu tenho que observar o gráfico de preço
e perceber se eu tenho mais barras de alta do que de baixa, ou se eu tenho mais barras de baixa que de alta, com fechamentos consecutivos. O que são com fechamentos consecutivos? O que eu quero dizer com fechamentos consecutivos? Continuidade. Então, observa. Porra, isolem tempos e observem estruturas. Por exemplo, da 21 até a 31, eu tenho mais barras de alta ou mais barras de baixa? Mais barras de alta. Logo, pressão. E a pressão mantida por algum tempo, força. Então, predomínio de barra. Mais barras de uma determinada turma do que das outras turmas. Quantidade de barras. Se aquela quantidade de barra de alta aumenta com o passar do tempo, ou seja, eu tinha duas, agora eu consegui três, agora eu consegui quatro, eu tive uma correção, agora eu consegui duas, depois três, depois cinco, agora não tem correção, 6, 7, 8, 12. Eu estou aumentando a quantidade de barras daquela determinada cor, aumentando. Em contrapartida, se aumenta a quantidade de barras de uma determinada cor, guess what? Adivinha o que acontece com a quantidade de barras da outra cor? Vai diminuindo. Então você começa a perceber esse desequilíbrio da gangorra. Começa a ter duas, três barras de alta, uma de baixa, aí depois começa a ter três, quatro, e mais uma, duas, depois cinco, seis. O que está acontecendo? Você está diminuindo a pressão, você está diminuindo a concentração, você está diminuindo a vontade daquele grupo e aumentando a convicção do outro. Por que é importante a planilha que vocês estão desenvolvendo? Observar o tamanho dos corpos. A gente não mede tamanho de corpo e tamanho de sombra? Se os corpos estão aumentando, significa que eu estou produzindo gaps maiores entre abertura e fechamento. E gap é sinal de força. Portanto, o desequilíbrio é ainda mais latente, ainda mais notório. E se eu estou conseguindo renovar essas expansões, e aí entre as barras, entre as pernas e entre os swings. Todo mundo sabe o que é perna e swing? Bom, vamos lá. O deslocamento do preço forma a barra, ou o candle. Um conjunto de candles forma uma perna. E um conjunto de pernas forma um swing, na nossa metodologia. Então, a somatória das barras formam a perna, a somatória das pernas, o swing. Como é que eu conto as pernas? Da H1 a L1. Ou da L1 a H1. Depende do sentido. Então, observar se eu vou conseguindo expandir perna a perna, swing a swing, a partir de pontos de rompimento, produzindo maiores gaps, aumentando os corpos das barras. Então, não só eu tenho predomínio de uma determinada cor, como eu tenho que a quantidade de barras daquela cor aumenta em detrimento da quantidade de barras da cor oposta, que diminui, e não só isso, agora os corpos das barras estão aumentando. Eu tinha 2, 3 pontos de corpo, agora eu tenho 5, 7, agora eu tenho. Daqui a pouco eu lanço uma barrinha de 30 pontos. Não é comum, mas acontece. Urgência na compra. Urgência. Preço se deslocando vertical ou diagonalmente, muitos pontos num intervalo curto de tempo. Poucas sombras acima de barras. Poucas sombras abaixo das barras. Vai depender do lado que eu estou observando. Barras fechando próximo da máxima, mas principalmente além do seu ponto médio. Barras fechando próximo da mínima, muito abaixo do seu ponto médio. Por que isso é relevante, Otávio? Desequilíbrio, convicção, gap, aumenta o gap. Aumenta a distância entre o preço de abertura e fechamento. Mas isso sem continuidade é relevante? Não, porque seria falha de rompimento. E normalmente a gente não quer falhas de rompimento em tendência, a gente quer rompimentos. Tendência, Otávio, mas não estou entendendo. A gente não está olhando barra? Sim. E essa é a magia do negócio. A gente vai chegar ao nível de olhar cada barra. E aí a somatória das barras formando as pernas. E aí a somatória das pernas formando os swings. E a somatória dos swings formando o contexto. E os ciclos e as fases. E a gente vai olhar 2 ou 3 barras formando uma micro tendência dentro de uma perna, dentro de uma lateralidade. E a gente vai operar aquilo como tendência até que haja uma lateralização.
E a gente vai aprender a operar aquela lateralidade estreita que se forma como uma atividade corretiva e depois o novo rompimento e a continuidade, uma nova tendência, e observar que isso pode estar alto e que pode ser um topo duplo dentro de uma wedge nested do topo de um canal amplo, que numa nova máxima pode ser vendido. E a gente vai olhar do nada para o tudo. E a gente vai conseguir observar e juntar tudo e ter ferramenta para operar tudo ao mesmo tempo. Porque a gente vai ficar tão craque que a gente vai ler qualquer coisa. Isso quando a gente não olhar para a barra do 5 e conseguir, a partir dela, ler através do preço o gráfico do 2, do 3 minutos. E quando não olhar um grupo de barras do 5 e entender o que acontece no 30 minutos, nos 60 minutos, no diário. Sombra sempre no sentido oposto ao que eu estou observando força e pressão. Se eu estou observando pressão de alta, eu quero a sombra acima ou abaixo da barra? Abaixo da barra. Quero a barra fechando no talo. A barra fechando no talo e a segunda abrindo com gap, sabe o que significa? Pensa comigo, em termos de ânimo, em termos de atitude. Significa que eu tenho um comércio, eu vendo banana. Eu vendi uma banana a R$ 13. Bati a porta da lojinha para dar uma mijada. Quando eu volto, eu boto a 14,30, eu nem abri a boca, o nego tomou a banana, pô. E aí, 15,50, 17, 18, 20, R$ 25, eu fecho de novo. Abro o comércio dali 3 minutos, nego já bate 35 tomando banana. Olha isso. Convicção, velocidade, urgência. A formação de microcanais de alta. O canal é tão estreito, tão estreito, tão estreito, que todas as mínimas tocam a mesma linha de tendência. Isto é um microcanal. Vamos ver um grandão bonito aqui, ó. Isto é um microcanal de queda. Todas as máximas tocam a mesma linha de tendência. 85, 80, 86, 87, 88, 89. Percebem aqui? Sinal de força. Aliás, sinal de muita força. Contexto ruim. Portanto, a continuidade aqui foi péssima. E a partir de uma barra de reversão, barra de sinal, a gente reavalia a estrutura do trade. Mas aqui tinha força, aqui tinha força, aqui tinha força, aqui tinha força. Tendência num time frame menor. E quando acontece um microcanal assim no 30 minutos, vocês acham que é forte isso, não? Oh, é óbvio que é. Então, microcanais são relevantíssimos, seja de alta ou de baixa. Rompimentos de alta com gap de barra. Ou seja, rompimento, a segunda barra abre com gap de barra. Ou seja, fica uma distância entre o fechamento de uma barra e a abertura da outra. Ou seja, eu terminei a venda de banana 13, fui mijar, quando eu voltei, o nego tomou a 23. Ficou um gole. De tão urgente que o mercado está. Portanto, pressão. As barras aumentam, ganhando momento, ganhando energia, convicção, urgência. Assim como quando aumenta a quantidade de barras de uma determinada cor, diminui a quantidade de barra da cor oposta, quando os corpos das barras também aumentam, os corpos das barras de cor oposta tendem a diminuir. E, consequentemente, as correções vão ficando cada vez mais rasas. Certo? A título de exercício, esse aqui fica, na minha explicação, eu acabei utilizando para os dois lados. Mas aqui estão os itens que a gente falou para se observar pressão de compra. E eu quero que vocês, a título de exercício, verifiquem, escrevam aqui nesse slide, que vocês vão ter acesso depois da aula de hoje, os itens para se determinar a pressão de venda. Então, considere que estes são os de compra, mais barras de alta, com fechamentos consecutivos, número, quantidade de barras de alta, corpos de alta, urgência na compra, sombras acima, sombras abaixo, microcanais. Quero que vocês reescrevam isto para venda, para baixa, para queda, para que vocês guardem, decorem isto aqui.
E eu nem preciso dizer para vocês que agora todos estes itens vão para a planilha de barras. Porque além de tudo que a gente já observou, agora a gente tem que observar o quê? Se tem força, se a correção é rasa e se tem pressão com continuidade. Então, tudo isso aqui tem que ser notado, avaliado, observado, barra a barra, perna a perna, swing a swing. Mas, ao invés de eu mandar a planilha, vocês, depois que preencherem isso aqui, vão montar uma planilha para o grupo de vocês em conjunto. E vão anotar todos os itens relevantes sobre força e sobre pressão para continuar o preenchimento da planilha a partir do ponto em que paramos. É importante o exercício, é para dar trabalho para vocês, para que não passe nenhum desses itens aqui despercebido. E isso tem que ser... Por que eu vou insistir muito nisso, viu, Gabriel? Vamos bater muito nisso, porque o que eu preciso? O que é importantíssimo na minha visão? Que quando vocês olhem para cá, ó, vocês consigam me dizer se tem força, se tem pressão, se há desequilíbrio, se há predomínio de força para um lado ou para o outro, se há dissipação da força e se há mudança de comportamento, ou seja, se a força e a pressão estão mudando de lado. Mas tem que ser automático. Vocês têm que olhar para isso aqui e falar, puta, fudeu, está acontecendo isso. Por causa disso, então tem uma técnica. A técnica, a resposta está aqui. Aqui, aqui e aqui. E, obviamente, aqui, quando vocês preencherem o de venda. Mas isso tem que ser automático. Tipo, como você chama? Pau, esse é o meu nome. Beleza. É isso que você tem que fazer. Tem que olhar para o gráfico, tem que vir na tua lata tudo isso aí de uma vez só. Inconsciente. Vai ficar top se vocês chegarem nesse nível. Vai ficar muito top se vocês chegarem nesse nível. É top assim, de um jeito sem precedente. Pode apostar e confiar no que eu estou falando. Aí é relatório de performance de pôr no quadro toda hora. Porque aí, amigo, a hora que você pega o rastro do negócio, não tem para ninguém. Fácil, difícil. A gente vai estar aqui para dar um suporte para vocês. Então, o que a gente quer ver, na verdade, é um pouco da atitude de vocês. Comecem a fazer, comecem a tentar chegar, comecem a determinar e a gente vai dando os parâmetros. A gente vai começar a observar a barra em relação a demais barras. Quando você tiver 2 ou 3 barras no dia, você vai ter uma impressão de força. À medida que o movimento se desenvolver e você tiver outras barras, você vai ter outra impressão de força. E aí você vai reavaliando a cada novo fechamento. E esse é outro hábito extremamente importante para nós desenvolvermos. Que hábito, Otávio? A cada novo fechamento, reavaliar todas as características fundamentais que a gente vinha anotando, para ver se aquela nossa hipótese inicial se confirma ou se aconteceu alguma coisa que estraga a nossa premissa fundamental.